Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo, professor de História. Hoje eu vou falar de mais um tema, que é essa a intenção do canal, falar de temas difíceis e temas controversos, né, e na sociedade, polêmicos, né? 1964, foi ou não foi uma ditadura? Bom, de antemão já vou deixar bem claro que foi sim uma ditadura. Primeiro houve um golpe militar na manhã do dia 1 para o dia 2 de abril, na madrugada, né, onde que tiraram o presidente até então, João Goulart, e colocaram o presidente Castelo Branco. Então foi um golpe, sim, não houve regime democrático e nada. E depois, agora, eu vou mostrar as características de uma ditadura, seja ela na Itália, na Alemanha, na União Soviética, seja ela de direita ou de esquerda, e essas características são em todas as ditaduras. E depois trazer aqui para o Brasil essas características. Se essas características ocorrem, então sim, é uma ditadura. Então, no estado de 64, a gente vai mostrar que foi uma ditadura. Primeira característica que eu vou colocar aí, não há eleições diretas para presidente. O povo não escolhe seu presidente. Assim foi com Hitler, mesmo com que o povo colocou o Hitler no poder, mas depois não houve eleição para o Hitler continuar. Assim foi na União Soviética, principalmente do Stalin, período mais repressivo, e assim foi na Itália de Mussolini. Depois, segunda característica, não tolera opositores ou pluralidade partidária. Então essa segunda característica também não é só o que são os comunistas, tem que ser presos e mortos. Democratas, liberais, até homossexuais eram presos e mortos em ditaduras, como na Alemanha nazista. Aqui também não havia pluralidade partidária, só existia a MDB e a Arena, que fingia uma oposição, mas ao mesmo tempo não se opunha ao governo, principalmente no quesito das leis, que a gente vai ver então a terceira característica. Se não tinha pluralidade partidária, se não tinha opositores, nós temos leis arbitrárias. O que é uma lei arbitrária? É uma lei que simplesmente o executivo manda e ela tem que acontecer. Diferente de uma lei hoje, onde, por exemplo, o Congresso, um deputado escreve o projeto de lei, esse projeto de lei é votado, vamos melhorar aqui, vamos tirar aquilo ali, e depois ele acaba virando uma lei numa votação. Se a maioria decidiu, ela vira lei. Não, o presidente fala, olha, todo mundo que for contra o meu partido tem que ser preso. E era preso, é uma lei arbitrária. Bom, se tem uma lei arbitrária que desce direto do executivo, nós temos a outra característica, que é a censura e a falta de liberdades individuais. Então, nos jornais existia o censor. O que era o censor? Era o cara que ia editar ou aceitar aquela edição a ser passada para o público. Por exemplo, um estudante foi morto. Não fala isso. Coloca o seguinte, um terrorista foi assassinado pela polícia antes de um ato cruel. Então tinha um censor. Então, lógico que quando você ia ler o jornal, ia falar, nossa, não tem corrupção, não tem, foi mais um terrorista morto, porque você não ia saber a verdade nunca. E as liberdades individuais, você não era livre para discordar do governo, acreditar. Hoje, todos nós discordamos ou do antigo governo ou do governo atual. E isso é bom para a democracia crescer. Então a gente tem que ter as liberdades, a gente não pode apoiar uma ditadura militar, seja ela de 64, seja ela fascista, qualquer uma, ou até comunista. A gente não pode, porque se a gente quer discordar, se a gente discorda do outro governo, então a gente quer o quê? Ter os direitos humanos, a liberdade individual. Pronto, depois disso nós temos, infelizmente, a polícia política. A polícia política não vai prender bandido, assaltante, ladrões. Pelo contrário, ela vai prender opositores políticos, exilar e matar. No Brasil, a gente tinha o DOPS e o COI, que prendeu opositores. O DOPS, Departamento de Operações de Política Interna, Sociais, e o COI, que é o Centro de Operações Internas, que ia prender qualquer um que fosse subversivo para eles, que eram os que discordavam. Até indígenas foram mortos para construir a Transamazônica. Isso que a turma acha que assim, foi morto comunista, até indígena. Vai falar que indígena era comunista? Então, olha só a gravidade. Depois, nacionalismo. Falar Brasil acima de tudo, isso é apenas uma demagogia. Por que é uma demagogia? Porque a Alemanha, o Hitler também usava a sagrada Alemanha. Na Itália, vamos relembrar o antigo Império Romano, a mãe Rússia,
Então tudo é, por quê? Porque se caso eu caço alguém que pensa diferente de mim, eu falo, ele não é nacionalista, ele é apenas um terrorista. Samuel Johnson, inglês falando, não é um cara de esquerda ou direita. Samuel Johnson, que é um inglês, um liberal falando, falava assim, o nacionalismo é o último refúgio dos canalhas, onde não tem mais aonde se pegar, eles vão pegar ao nacionalismo. E na ditadura de 64 a 85, tinha o slogan, Brasil, ame-o ou deixe-o. O que é isso? Eu não posso mais discordar? É isso que nós defendemos? Depois, militarismo. Falar da honra militar, desfiles militares. Eu não tenho nada contra os militares. Mas hoje é provado que nenhum regime militar é tão bom assim. Se você gosta de regime militar, eu sugiro que você passe as férias na Coreia do Norte, na Somália, na Síria. Mas não, garanto que se você, principalmente a classe média do Brasil, se for classe média que estiver assistindo, quiser passar uma férias, vai querer ir para Paris, ou para Noruega, Suíça, onde que as liberdades individuais prevalecem, aonde não há censura, aonde há o direito de discordar. Então a gente quer ter um país igual a da Suíça, mas a gente quer agir igual ao Afeganistão ou Iraque. Então a gente tem que mudar isso, mudar a nossa mentalidade, tá bom? Algumas ditaduras foram mais ou menos sangrentas, como as de Stalin, de Hitler, foram demais, muito mais sangrentas do que a nossa. Mas, porém, isso não quer dizer que o nosso governo também foi bom. De 1964 a 1985, nós vivemos, sim, sob uma repressão brutal. E muitos daqueles que discordavam do governo, por apenas discordar, foram mortos, e suas mães, seus pais, seus irmãos, nunca acharam nem o corpo. Se não há dignidade com a vida humana, não há dignidade para mais nada. Bom, era só isso que eu tinha para falar. Um abraço a todos.